Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, homens soberbos têm dominado cada vez mais a nossa geração. Homens orgulhosos querem cada vez mais poder, porque isso aumenta a sua autoestima e transforma elas em pessoas prepotentes e, consequentemente, afastando-se de Deus. Se no tempo de Cristo era difícil achar um homem que não se deixava dominar pelo dinheiro, que não se deixava dominar pela fama e pelo poder, hoje está mais difícil ainda, porque o nosso mundo é dominado pelo dinheiro, pela fama e pelo poder. É como muitas pessoas repetem: você vale o que você tem e não o que você é. E nós? Como nós temos nos comportado diante de Deus? Como está nossa alma diante do Pai Celestial? Com soberba ou humildade? Em que ou em quem nós temos depositado a esperança da nossa vida? A pregação de hoje é qualidades de um servo de Deus. O texto está em Salmo 131, de 1 a 3. A palavra de Deus diz assim: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que tenho me portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Ó Israel, espera no Senhor, desde agora e para sempre. Qualidades de um servo de Deus. A humildade. O versículo 1 ele diz assim: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram, não me exercito em grandes matérias ou assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Isso aqui era o salmista falando com Deus. Queridos, é muito difícil quando perguntam para nós o que queremos ser, quais os nossos sonhos, e respondermos com humildade. O que você quer ser na vida? O que você quer para a sua vida? Se fizermos essa pergunta para qualquer pessoa, ela vai lhe responder que quer ser médico, advogado, dentista, empresário, porque essas profissões sinalizam dinheiro para comprar coisas e status para ser reconhecido. Não estamos falando para as pessoas deixar de lutar por melhores condições de vida, mas ninguém ou quase ninguém associa uma condição melhor de vida junto a Deus ou junto de Deus. E por que tudo isso? Porque vivemos em um mundo totalmente voltado para o materialismo, para o sucesso pessoal. Esse materialismo, essa distância de Deus, tem feito um mal enorme às pessoas e aos seus valores. Essa é a postura normal da sociedade de hoje. Longe de Deus, orgulhosos, cheios de si. No entanto, o salmista encontrou em Deus uma disciplina que o leva a dizer: não me deixo levar pelo orgulho e nem pela vaidade. Não busco grandezas e nem fama, mas a ti, Senhor. Jesus nos orienta com muita clareza. Como Jesus se definiu para seus discípulos? Manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. O segundo versículo fala da paz. Certamente que tenho me portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Certamente que uma criança com fome, ela chora, ela se inquieta, não fica
um minuto em paz porque está com fome. É assim que ela se comunica com a pessoa que é responsável pela sua alimentação. É uma reclamação de que lhe falta algo ou alguma coisa a incomoda. No entanto, se ela está desmamada, ela está sossegada. A sua necessidade naquele momento foi suprida. Não lhe falta mais nada. Embora o salmista tenha empregado a frase como uma criança desmamada da sua mãe, o desejo de Davi não era por suprimento, como ocorre a uma criança recém-nascida, mas o desejo de Davi, o rei, era por conforto. O desejo de Davi era por segurança e paz. Paz para ordenar os seus pensamentos e atitudes. Paz nos braços de Deus. O salmista diz que ele se comporta ou se porta como uma criança que não precisa mais ser amamentada, pois o que ele tem em Deus é mais do que suficiente. Ele diz: eu tenho me portado bem diante de ti, Senhor. É uma informação, ou é a informação de uma pessoa calma, satisfeita e voltada para Deus. Para que nós tenhamos a paz em Deus, devemos nos comportar dessa maneira. Paz é mais que uma tranquilidade íntima, é uma comunhão restaurada entre Deus e o homem através do Espírito Santo. Versículo 3, a esperança. Ó Israel, espere no Senhor desde agora e para sempre. Não é esperar pelo Senhor, mas esperar no Senhor. Tenha esperanças em Deus. Confia nele. Independente de que Deus se apresente vivo aos nossos olhos, ele deve ser vivo em nossos corações. Esperar é uma qualidade daqueles que amam, que confiam em Deus, daqueles que esperam em Deus. Quanto mais nós cobramos, vamos falar assim entre aspas, quanto mais nós cobramos de Deus, mais Deus percebe que não está lidando com um servo seu. Quanto mais você cobrar alguém, é porque aquela pessoa esqueceu, ou não quer lhe pagar, ou não pode lhe pagar. Deus não esqueceu de nós. Ele não nos deve nada, porque o prometido a nós não é pelo nosso mérito, e sim pela graça de Deus. Esperar e confiar em Deus é se colocar nas mãos do Senhor. Não devemos e não podemos estipular tempo para receber qualquer coisa de Deus. O tempo é dele. Quem determina é ele. Tenha esperança sempre. Deus vai agir no momento certo que nós precisamos, se formos servos dele. Humildade, paz e esperança. 3 grandes qualidades diante de Deus. A humildade agrada de sobremaneira a Deus. O sucesso que nós temos ou teremos na nossa vida, nessa vida carnal, não pode ofuscar a nossa humildade diante de Deus e dos homens. Não nos esqueçamos nunca que Jesus, mesmo sendo chamado de Senhor e Mestre pelos seus discípulos, lavou os pés deles para mostrar humildade. A paz em Deus para suportarmos as aflições. O Salmo 37:11 diz assim: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundante paz. A paz de Deus. Esperança é fé em Deus. Os benefícios dessas qualidades, humildade, paz e esperança, nós vimos em Jó, quando ele perdia tudo, depois recuperou mais do que tinha. Gerou novos filhos e viveu mais anos na presença de Deus. Nós vimos em José, quando ele foi vendido como escravo, mas os planos de Deus era para ele ser governador do Egito, salvando o Egito e o seu povo da fome e da miséria.
Nós vimos em Davi, quando ele se escondia de Saul nas cavernas e se tornou depois um rei poderoso. Davi tinha sido ungido para ser o sucessor de Saul antes da morte dele. O Espírito de Deus veio sobre ele, mas ele continuou sendo pastor de ovelhas, mesmo quando Saul, que era o rei, desagradava a Deus. E ele ainda fez mais, indo acalmar o coração de Saul, ou do rei Saul, tocando harpa para ele. Humildade, paz e esperança. Precisamos dela ou delas para vivermos nesse mundo. Precisamos delas para sonharmos com outro mundo. Precisamos delas para sermos chamados de servos do Deus Altíssimo. São as nossas qualidades. Que Deus nos abençoe. Amém.